Olá, a gente está começando hoje o módulo 2 do curso Profissionais de Educação Infantil e o retorno às atividades presenciais em creches e pré-escolas, né? O nosso módulo de hoje vai discutir os impactos da pandemia na saúde das crianças, das famílias e professores. E aí, a palavra de ordem hoje é cuidado. Para nós nos ajudarmos, né? Nos ajudar a pensar o cuidado, eu convoco Vinícius de Moraes, que dizia em um dos seus mais belos poemas: cuidado, a vida é para valer. E não se engane, não, temos uma só. Duas mesmo que é bom. Ninguém vai me dizer que tem que ser, sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu, assinado embaixo. Deus e com firma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. E com essa beleza dos versos de Vinícius de Moraes, que a gente convida hoje para esse papo com a gente, a professora Núbia Chaper, que é professora da faculdade. Faculdade ou departamento, Núbia? Lá é faculdade, Sandra. Da Nós somos Faculdade de uma Educação faculdade. da Uhum. Universidade Federal do Juiz de Fora, né, que é integrante do Comitê Gestor do Fórum da Zona da Mata, do Fórum de Educação Infantil da Zona da Mata, né, e que, assim como nós, também milita pelo Fórum Mineiro e pelo MIEIB, né, Núbia? Sim, claro, né, Sandra? Seja muito Bom, bem-vinda. aqui por enquanto é um bom dia, mas eu não sei exatamente que horas que vocês vão assistir essa nossa conversa. Sejam todas muito bem-vindas e todos, porque eu sei também que tem professores da educação infantil, que é sempre muito bom. Sandra, eu quero agradecer, viu, muito esse convite para essa conversa. Sempre que esses convites aparecem, eu aceito de largada, porque eu sei da importância do fórum, dos fóruns de um modo geral de educação infantil nesse contexto em que nós estamos. Sei também do papel das universidades públicas, né? Dialogando um pouco com a produção de conhecimento que nós fazemos no interior e que, se ela não for para fora, se não dialogar com a comunidade, não faz sentido nenhum a gente fazer as nossas pesquisas, os nossos estudos. Então, eu estou muito feliz de conversar com vocês sobre um tema, viu, meninas e meninos, que é tão caro para todos nós agora. Eu digo isso porque não tem ninguém, eu acho, nesse contexto, no campo da educação e da saúde, que tenha as respostas concretas, prontas e acabadas, né, Sandra? Eu acho que a gente está fazendo um movimento muito bonito de construir um diálogo, né? E construir um diálogo em rede. Não é Uhum. possível que a universidade ou as secretarias, os municípios, eles falem sem estar, né, sem estarem nesse movimento de escuta. Então, eu acho parabenizar vocês primeiro por essa iniciativa, né, de abrir um espaço de escuta. O que a gente está fazendo exatamente é provocar uma conversa a partir de uma escuta. Então, quando o Sandro traz o Vinícius de Moraes, né, quando o Sandro traz a ideia do cuidado e da vida, eu acho que é altamente pertinente que a gente faça esse diálogo pensando no contexto delicado e complexo em que nós estamos inseridos, né? Por isso, então, Naila, Naila é nosso anjo tecnológico que está A voz da permitindo a nossa essa consciência. conversa, a nossa consciência, né? Nosso grilo falante. Aí a gente já batizou a Naila de vários, né? Com vários apelidos carinhosos. Se você puder colocar na tela a apresentação, porque eu combinei com o Sandro e a Melinha que eu fiz uma apresentação, mas que também eu vou disponibilizar para vocês esses slides, mas não somente eles. Todos os materiais a que eu fizer referência durante a minha fala, eles estarão disponíveis para Ah, vocês, que para a gente ir ótimo, Núbia. ampliando, né? Ampliando um pouco essa conversa, né, Sandra? Então, eu vou aguardar a Naila colocar esse material e já vou dizendo um pouco de que lugar que eu estou falando, né? Essa história do lugar de fala, ele é importante para vocês entenderem um pouco da minha trajetória e do meu envolvimento com o tema em que eu vou, né, discorrer hoje com vocês. Eu venho da Faculdade de Educação, como bem disse o Sandro, e venho tentando fazer um trabalho de pensar um pouco a formação dos professores e das professoras no campo da educação infantil, não somente a partir do atravessamento das políticas públicas, né, voltadas para essa etapa da educação básica,
mas também pensando como é que acontecem as interações entre as professoras e os bebês, entre os próprios bebês, né, entre os seus pares, e como é que esse contexto todo de uma sala, por exemplo, de atividades de um berçário, ele é atravessado, então, por esse campo das políticas, né, educacionais e políticas públicas. Então, eu coordeno um grupo que se chama LICED, a LICED significa Linguagens, Infâncias, Cultura e Desenvolvimento Humano, está dentro da Faculdade de Educação, e esse grupo ele é formado por professoras da educação infantil, da rede pública e da rede privada, professora das escolas, né, das creches, estudantes de pedagogia, mestrandas, doutorandas, e tem uma atuação, né, a interface desse trabalho de pesquisa não é sem um trabalho de extensão e de um trabalho que envolve exatamente o que Sandro trouxe, que é o trabalho que a gente faz no Fórum de Educação Infantil. Então, a minha fala, ela está articulada a esses dois espaços de militância, de estudo, de pesquisa, e acho que o currículo da gente não coloca exatamente tudo que a gente faz, né, porque a gente faz bastante coisa, mas acho que uma coisa que tem me feito pensar muito dessa situação em que a gente se encontra é o fato de eu ser também mãe de duas meninas, né, uma de 4 anos e outra de 15 anos, e está, de alguma maneira, passando por as mesmas dificuldades que as pessoas, de um modo geral, estão, mas, logicamente, a gente vai falar bastante disso, com um privilégio, né, de ter uma condição material e existencial privilegiada, né? Então, a gente vai falar um pouco como que a gente não pode dizer que estamos no mesmo barco, pensando nas realidades sociais, econômicas, culturais, que são tão diferentes no nosso país. Então, Nália, você pode passar o próximo slide, que é o objetivo desse módulo, é justamente discutir, como bem disse Sandro, os impactos, né, desse momento em que nós estamos vivenciando para os bebês, para as crianças, para as famílias e também para os profissionais que estão atuando na educação infantil. Pode passar então, Naila. E aí uma pergunta que fica é por que esse tema é importante e o que nos revelou a pandemia, né? Esse tema é importante porque eu acho que se a gente quiser pensar numa possibilidade de um retorno, e aí a gente sempre coloca um retorno possível e não um retorno ideal, a gente precisa pensar sobre essas questões agora. E aí eu fico pensando um pouco no papel que temos, né, como professoras, professores que estão formando outros professores e professoras, como professores que estão já atuando na linha de frente nas escolas, nas creches, como gestores, né, que estão aí nas secretarias de educação, como famílias, como bebês e como crianças. Então, observem que quando a gente fala dessa questão né, da pandemia, a gente tem que levar em consideração todas essas pessoas que estão envolvidas nesse contexto. É importante porque, como eu disse, talvez num artigo que eu li, pode passar, Naila, que eu acho que vale a pena vocês lerem também, a esse confinamento, e aí a gente tem que colocar também em tela, né, uma discussão que para alguns é confinamento, para outros não foi possível fazer o confinamento porque já estão trabalhando, não conseguiram ter esse momento de ficarem em casa se resguardando, inclusive, desse vírus, né? Então, é o maior experimento psicológico da história. E aí é uma psicóloga que faz essa afirmação, e da Universidade de Bruxelas. Por que é importante a gente pensar no confinamento como um experimento psicológico? Eu não sei como foi a vivência de vocês com essa situação, mas aqui, por exemplo, eu estava numa sexta-feira preparando aula para eu entrar em sala e discutir as questões, inclusive da psicologia, né? Eu venho do campo da psicologia, e numa terça-feira o calendário estava suspenso. Então, nós não tivemos, né, em 3, 4 dias, o tempo suficiente para vivenciar isso que a gente chama de luto por todas as perdas que nós tivemos a partir da suspensão do nosso trabalho, das nossas atividades, né, laborais, da possibilidade de interação com as pessoas que geralmente a gente fazia, né, essa interação. E aí eu fiquei pensando o seguinte, se nós, como adultos, temos um recurso cognitivo diferente, né, de uma criança para compreender uma situação, eu fiquei imaginando o impacto, né, de tudo isso também que se apresentou de uma maneira meteórica para uma criança que ia para a escola, que brincava, que fazia os seus laços sociais.
Então, se num primeiro momento nós ficamos mais ou menos num estado de suspensão, até para que a gente pudesse compreender o que é que estava acontecendo com a gente e pudesse pensar que nosso maior desafio naquele primeiro momento ali de março, né, quando aquelas reportagens apareciam da Itália, Estados Unidos e aqui no Brasil, principalmente no norte do Brasil, o que a gente estava tentando fazer era sobreviver, né, e fazer uma defesa pela vida. E aí, depois de passado um tempo, né, começaram a aparecer, eu não sei vocês, mas eu recebia muito no meu zap um turbilhão de atividades, porque todo mundo sabia que eu, né, sou mãe de uma criança de 4 anos e também faço estudos na área da educação infantil, e aí aparecia um turbilhão de atividades para que eu pudesse fazer com a minha filha. Isso me fez pensar, né, um pouco, e aí eu queria pensar isso junto com vocês, o que nos cabia naquele momento, né, em que essas atividades estavam suspensas. E as atividades eram sempre muito atividades que envolviam brincar, mas atividades em que a criança precisava ficar entretida o tempo todo. E aí os memes começaram a aparecer, das mães se descabelando, das mães fazendo o papel um pouco de professora. E aí essa situação toda, né, vai fazendo a gente pensar um pouco no que vale a pena, então, a gente investir e priorizar nesse momento em que estamos imersos nesse contexto. E aí discutir, por isso que eu acho que esse tema é importante, né, discutir essa dimensão humana da saúde, não somente física, mas da saúde psíquica, né, mental, é fundamental. Então, se no primeiro momento nós ficamos suspensos, num segundo momento, talvez, a preocupação era as crianças estão perdendo muita coisa porque não estão indo à escola, e agora eu acho que a gente já tem condições, passados aí 5, e já estamos encaminhando para 6 meses, né, em que as atividades foram suspensas, porque elas foram suspensas lá em março, eu acho que a gente tem uma condição, de uma maneira mais serena, de fazer uma leitura do que cabe à educação infantil, que é o tema da nossa conversa, pensando um pouco nessa condição de pensar os impactos para a família, para as crianças e bebês e exatamente para os profissionais da educação infantil. Pode passar então, Naila, por favor? E aí eu trago essa conversa para dizer que qualquer situação que a gente vai discutir, a gente não pode discutir descolada disso que a gente chama de realidade sócio-histórica-cultural. E por que eu digo isso? Porque nós temos várias situações, né? Nós temos situações em que os pais estão se reencontrando com seus filhos, porque antes talvez as crianças saíam e os bebês 7 horas da manhã e só voltavam 5 horas da tarde e já tinham que dar banho e colocar para dormir. Então, o tempo de vigília dessas crianças com a família era muito curto, porque no dia seguinte lá estavam as crianças indo de novo para as escolas, né? Situações em que não houve esse confinamento, porque nós temos profissões no Brasil, né, em que isso não foi possível, os médicos, enfim, os profissionais principalmente ligados à área da saúde, não tiveram essa possibilidade de ficarem confinados com seus filhos, e temos uma situação dura, pode passar, Naila, que eu acho que vale a pena a gente discutir, que é exatamente o fato, né? E aí é uma realidade trazida por uma professora do Nordeste, que ela vai se fazer, né, a seguinte pergunta: como estão as crianças do Brasil durante a pandemia? Aí a gente pode dizer, todas as crianças do Brasil durante a pandemia estão vivendo situações muito diferentes. E ela traz um dado do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que vai dizer que existem mais de 100 mil brasileiros em situação de rua. Dessas, cerca de 23 mil são crianças e adolescentes, sendo que desses 23 mil crianças, 23% dormem em calçadas, viadutos, praças e rodoviárias, 2,9% dormem temporariamente em instituições de acolhimento e 14,8% circulam entre esses dois espaços, entre essas instituições e a rua. Pode passar, Naila? E aí eu trago esse dado para dizer a vocês, né, como trouxe a professora, uma sensação de que ela não está vendo, e eu também não vejo, todas as crianças refletidas nessa situação quando a gente fala dos impactos, né? E ela vai dizendo, hoje percebi o porquê. A maioria mostra crianças, né, nas reportagens, que partilham alguns marcadores sociais. São crianças brancas, de classe média, trancadas em seus apartamentos com suas mães e seus pais,
que fazem home office e enfrentam dificuldades em conciliar trabalho, cuidados com a casa, atenção e afeto, além de terem assumido a responsabilidade de liderar a escolarização. Eu não estou tocando nesse ponto, né, desse momento da pandemia em que, infelizmente, se tentou transformar a casa na escola. E aí acho que a gente pode dizer que a pandemia rasgou essa discussão para a gente, mas ela já vinha sendo construída há um pouco antes da pandemia, né? Em que se colocava em xeque exatamente o que a escola estava fazendo, principalmente a escola pública, se colocava em xeque exatamente a função do professor, né? Então, pensar um pouco, né, que é um desafio, como disse ela, enorme para os pais, mas também para as crianças que, de um momento para o outro, como eu disse, perderam, né, perderam todos os marcadores que estruturam a própria vida dessas crianças, né? Pode passar, Naila, porque aí eu quero chegar na questão que nos interessa, né? Então, né, a gente poderia se perguntar como vivem todas as crianças, aquelas outras, né, sobre as quais não se produzem reportagens, mas sabemos que existem. Será que o maior desafio que essas crianças lidam é tentar jogar futebol na sala de um apartamento? E aí, meninas e meninos, eu trago essa discussão porque eu acho que na nossa conversa de hoje fica assim um compromisso nosso e uma responsabilidade grande de pensar um pouco nessa seara em que nós estamos, pensando que a educação infantil, com o equipamento que nós temos, né, a escola não é só um prédio que está fechado, mas ela tem uma função simbólica muito importante, pensar de que modo que esse fio, que acho que precisa ser um fio afetivo de trabalho com as famílias, pode acontecer para além de uma preocupação com o que a criança está perdendo em termos de conteúdo. E eu faço essa defesa porque eu acho que não se trata de a gente montar os kits com atividades prontas e enviar para as famílias. Muitas famílias, as mães, quem está cuidando, educando a criança, não tem uma condição, inclusive, cognitiva para lidar com as atividades, não tem condições materiais. Aí eu fico me perguntando, será que esse é o nosso papel diante de uma crise sanitária, né, humanitária? Eu não vou dizer sem precedentes, porque nós tivemos também outras pandemias na história, mas numa história recente, eu diria que nós nunca passamos por uma situação como essa, de um ataque muito claro, né, à nossa própria vida. Então eu fiquei pensando, será que numa situação, e nós temos situações em que as crianças estão colocadas nesse contexto, não é? Quando eu pego, por exemplo, a minha realidade, em Juiz de Fora, nós temos crianças que estão recebendo um voucher de R$ 50, em que as famílias estão dando graças a Deus, porque pelo menos o leite para essas crianças está se garantindo. Então, eu não quero aqui ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas é só para a gente começar a pensar um pouco na nossa realidade, para além das nossas próprias referências de olhar, né? Para olhar o mundo. Então, vamos lá, Naila? E aí, isso tudo que eu estou trazendo me fez também escolher um pouco sobre o que conversar com vocês, que tem a ver com um levantamento que foi feito na cidade de Viçosa, e aí eu fico super tranquila de trazer esse levantamento, porque eu participei um pouco das discussões lá em abril, junho, sobre como é que a rede começou a se organizar, e começou a se organizar ouvindo um pouco as famílias, né? E aí o que veio, né, da fala da família foi assim, primeiro, uma preocupação em entreter a criança, né, diversificar as brincadeiras. Quem tem filho, quem tem filha sabe que essa é uma preocupação mesmo, né? Muitas famílias ficaram sem o suporte, né, de quem ajudava em casa, e a gente se viu, então, eu vou falar um pouco da minha realidade, me vi, então, diante da situação de ter que cuidar de uma casa que não era muito a minha tarefa, de ter que estar com as minhas duas filhas, segurar a onda, né, como dizem, numa dimensão também psíquica, né, pensando aí nas nossas angústias, nos nossos medos, e pensar que tem uma criança, o que a gente faz, né? E aí o que a gente faz é muito interessante pensar, porque tem a ver com o que a gente construiu em termos de educação infantil, que é o que eu vou falar um pouco para vocês daqui a pouco, né? Muitas famílias pedindo atividades de estimulação, então é o medo da família de que a criança está perdendo alguma coisa, e aí na contramão do que nós estamos perdendo, eu acho que a gente também está ganhando.
não é uma leitura de poliana, né, de otimismo, sem nenhum tipo de contextualização, mas é dizer que muita coisa está se construindo também a partir dessa pandemia, e que não são coisas somente ruins, né? Principalmente pensando nas miudezas do cotidiano, naquilo que a criança consegue narrar, nessas aproximações, né, que a gente pode fazer a partir de um trabalho com as famílias. Uma preocupação, desviar do uso dos eletrônicos, né? Tem muitas crianças que ficam expostas à tela muito cedo, e eu não vou entrar nessa discussão dos problemas que ficar exposta a uma tela muito cedo pode trazer, né? Mas muitas famílias dizendo que o sono ficou atrapalhado, né? E é isso mesmo, né, gente? O sono é um marcador importante. Quem está em escola de educação infantil, em creche, sabe, né? A gente brinca assim que o sono é a renúncia que a criança faz ao prazer, assim, fazendo uma leitura mais psicanalítica, né? E quando o sono ele está descontrolado, né, desregulado, melhor, é porque alguma coisa diz para a gente dessa situação em que a criança muitas vezes não consegue, enfim, não consegue ler ou não consegue lidar, né? Então, sono, alimentação, e aí a preocupação de que muitos pais tinham que voltar ao trabalho, não tinha creche escola com quem esses pais deixavam essas crianças, o medo, a angústia, o isolamento e a distância da família, essa coisa de não poder, por exemplo, interagir com os avós, com os tios, com os primos, e, né, lógico, a situação da suspensão das atividades na escola. Pode passar, né? Então, eu fiz esse panorama com base na realidade de um município, mas talvez a gente pudesse inserir outros marcadores para pensar um pouco esse contexto. E aí, como eu disse a vocês, pensar o marcador, né, econômico, social, cultural, de pensar que muitas crianças não tiveram essas dificuldades porque eles estão na rua, não tem, né, toda essa discussão que nós estamos aqui tentando fazer. E aí, quando eu retomo a pergunta do porquê que a discussão é importante e o que nos revelou a pandemia, eu acho que ela revelou o resgate da escola, né, e a centralidade da figura do professor e da professora. Eu estou me dirigindo a vocês, né, a profissionais do campo da educação infantil, e eu preciso dizer que essa pandemia revelou para mim a necessidade que tem a escola na cultura, não é? E aí, pensando um pouco do que trouxe Antônio Novo, numa dessas lives, né, que ele fez, falando sobre formação de professores, ele vai dizer que esse é o momento da escola. Eu não sei se vocês tiveram acesso a um áudio que circulou, virou um meme, né? Muitos memes aparecem sobre essa relação da casa e da escola, mas um áudio me chamou muita atenção de um menino de 4 anos que faz, então, uma fala dirigida à professora, dizendo: professora, a minha mãe ela é muito bacana, ela sabe cozinhar, mas ela não sabe ensinar, né? Quase que pedindo quase que como um pedido de socorro àquela professora. E todo mundo riu e tal, e aí eu fiquei pensando na potência da fala dessa criança, de fazer essa leitura que é muito clara, né? O espaço da escola é diferente do espaço da família. Por que a gente insiste, então, em ficar só enviando as tais atividades prontas, né? Pedindo para as famílias fotografarem as crianças fazendo, para depois enviarem, né, para as escolas? Qual que é o sentido, ou qual que é a experiência dessa criança numa situação como essa, não é? Qual que é o sentido e o significado para uma criança quando a gente tem essa intencionalidade pedagógica, né? E aí eu me lembrei muito da fala da Maria Carmen Barbosa, que ela vai dizendo assim: o que a gente vai escolher para oferecer para as famílias como escola? Eu achei essa fala brilhante, não é? Porque é, na verdade, uma escolha, né? E aí, Naila, pode passar. Acho que talvez, né, junto com essa ideia da centralidade da escola e do nosso papel, pensar de reafirmar um pouco e defender o que nós já conseguimos conquistar ao longo da história. Tudo bem, eu posso estar sendo otimista de dizer que nós já conquistamos algumas coisas, e conquistamos poucas, é verdade, né? Nós tivemos um período em que, se vocês entrarem no site do MEC e vocês virem as datas das publicações, nós tivemos a construção das diretrizes, né? Nós tivemos a construção de documentos que orientam quanto aos indicadores de qualidade da educação infantil, nós tivemos uma clareza sobre uma concepção de infância e de criança que a gente defende. É lógico que tem um pulo do gato aí de pensar como é que a gente faz viver a palavra em nós, não é? Como é que a gente faz a concretude, materializar essa palavra que está nos documentos, nas nossas ações. Mas eu não posso
eu não posso negar que essa pergunta, o que nós vamos fazer agora na pandemia, ela está um pouquinho descolada, ela está um pouquinho descontextualizada. Porque se a gente construiu documentos e se a gente tem uma clareza sobre as concepções, é lógico que a pandemia trouxe muitos entraves, impedimentos e questões de ordem da condição humana, mas é só a gente lembrar do que a gente também já construiu. Então, ao mesmo tempo, né, em que a gente sabe que é preciso denunciar esse estado de coisas que a gente está vivenciando, de precarização, de morte, e aí a gente pensa que tem nessa volta a essa escola já não vai ser mais a mesma, as crianças também não são mais as mesmas, nem as famílias, quer dizer, é um mundo que está se construindo de um outro modo, né, com outros marcadores. Ao mesmo tempo que a gente precisa denunciar isso, a gente também precisa enunciar, né, como profissionais do campo da educação infantil. Então, a grande pergunta é o que nós vamos enunciar, né? Pensando nesses impactos todos que nós estamos conversando aqui, o que nos cabe, então, dentro dessa perspectiva do que fazemos, né? Professores e professoras da educação infantil. Pode passar, Naila. E aí, só para lembrar, né? Nós temos as diretrizes, não vou entrar nisso, mas é só para lembrar o que nos dizem as diretrizes, né? Só para lembrar o que nos dizem os indicadores da qualidade na educação infantil quando se fala lá das dimensões, da dimensão da interação, da dimensão do brincar, da dimensão dos ambientes, né, organizados, né, para os bebês e as crianças. Então, eu só estou trazendo aqui para relembrar, porque acho que a gente precisa lembrar para a gente não se esquecer de que não estamos partindo do zero. É uma grande armadilha dizer que esse estado de coisas que nós vivenciamos, ele está aí por conta da pandemia. Sim, a pandemia tem, logicamente, tem como se fala, tem um ponto forte, né, para a gente pensar essas questões, mas nós já estávamos nos debruçando sobre outras questões que estão nesse contexto há mais tempo, não é? Então, por isso eu trago essa lembrança dos documentos. Pode passar, Naila. E aí, o que cabe, então? Né? Pensando nos impactos, pensando na saúde física e mental, pensando nesse pacto civilizatório que a gente precisa fazer, né? Como disse bem Maria Carmen Barbosa, em defesa da vida, pensando um pouco no resgate, né? Que é, né? O trabalho todo da educação infantil vai se alicerçar nas interações, nas brincadeiras. Se não tem interação na escola, como é que essa interação pode se dar no campo da casa, no campo da rua, uma rua restrita, não é? E aí eu acho que o nosso trabalho é pensar nessa construção do vínculo. E aí a gente poderia se perguntar como, não é? Como é que a gente faz em situações, por exemplo, em que as famílias, muitas, não têm acesso a uma rede que permita a elas ter um pacote de dados que faça essa conexão com a escola, quais são os caminhos que nós vamos encontrar para fazer isso que a gente precisa fazer, que é escutar, né? Como é que estão as crianças e os bebês sob nossa responsabilidade. E aí, quando eu falo como é que estão, é porque vou adiantar uma fala lá do final e que eu aprendi com uma participante de um curso que nós também estamos oferecendo, em que ela diz assim, olha, abandono, né, isolamento social não é sinônimo de abandono. Então, cada escola, nos seus municípios, com as suas realidades, elas vão ter que procurar os caminhos para esse diálogo. E quando a gente começa a escutar os professores, a gente vai vendo que muitos já estão nessa movimentação. Tem muitas professoras fazendo esse diálogo, muitas escolas já fazendo trabalhos belíssimos, né? Naquele primeiro momento, a escola ela funcionou como um suporte, né, de sustentação para a própria vida, que era a distribuição das cestas básicas, dos tais cartões, dos vouchers, né, que as políticas de assistência disponibilizaram. Mas observem, a nossa tarefa é essa, mas também está para além dessa, não é? Então eu fiquei pensando, se uma escola já vinha fazendo o vínculo e a construção com a família antes desse movimento da pandemia, agora talvez essa escola tenha uma certa vantagem, né, para estabelecer esse diálogo, né? Então, se a escola tinha essa dificuldade, o momento agora é de encontrar os meios, né, para que a gente faça, então, essa conversa com as famílias. E aí, quando eu faço essa defesa, é porque eu acho que vou voltar a fazer também uma fala de que não se trata
simplesmente de a gente acionar a família para entregar o material. Se a gente for pensar, gente, o Google, quando a gente dá uma googada, como dizem, né, são trocentas atividades que ensinam a fazer massinha, que ensinam a fazer catavento, que ensinam a fazer pipa, que ensinam... Ótimo, é isso mesmo. A escola tem esse papel também, né, de ser aquela que vai organizar o conhecimento, de que vai sistematizar esse conhecimento, isso é a função da escola, mas será que é só isso que a escola pode fazer num momento como esse de pandemia? Né? Eu fiquei pensando assim, essa ideia de que a escuta é a possibilidade de um vínculo, mas não é uma escuta de dizer assim, eu estou te escutando, é precisar do que o outro diz, é perguntar como é que está essa criança naquele contexto, é pensar que se a gente não conseguiu fazer o vínculo, né, com essas famílias todas, porque nós não vamos conseguir atingir todo mundo, a gente já não conseguia atingir quando a gente estava nesse período antes da pandemia, mas quais são os mecanismos que eu posso buscar para trazer essa família e a partir dessa família eu saber da criança, não é? E aí, bom, tem a Juiz de Fora, por exemplo, está com um projeto interessantíssimo que é se esquivar um pouco dessa ideia conteudista de pensar só em conteúdo, mas trazer, por exemplo, a ideia da narrativa. Eu fiquei pensando, as crianças falam sobre as suas vivências, né? Mas quem que está escutando, gente? Né? Quem que está escutando? Quando a gente manda as atividades sem escuta, o que eu estou propiciando à criança de dizer sobre a sua própria condição de existência, e elas têm condições de dizer sobre elas e sobre o mundo. Elas produzem, né? Sandro sabe isso melhor que eu, porque eu sei que faz um trabalho muito bonito nessa perspectiva de fazer uma defesa de que a criança sabe, de que a criança é um sujeito da palavra e não um sujeito da falta, né? Então, pensar um pouco quais são as nossas possibilidades, né? E sem culpa, sem achar que porque eu não consegui fazer com todo mundo, eu não estou fazendo nada. Eu acho que a gente precisa agora ter uma certa humildade, né? A universidade não sabe, a Secretaria de Educação sozinha não vai fazer, não é? A gente precisa mesmo do professor junto, né? Junto pensando, porque o professor sabe, ele conhece a sua realidade, ele conhece as famílias melhor do que ninguém, não é? Então, quando a gente pensa nos impactos, eu fico pensando nessa rede, né? O que nos cabe cada um dentro dessa rede. Vamos lá, Naila, para a gente já ir pensando também outras, né, possibilidades. Então, Sandro iniciou a fala dele falando sobre o cuidado, e eu vou reiterar essa fala, dizendo que resgatar essa dimensão do cuidar e do educar a partir de uma ideia de impacto civilizatório é fundamental. Quando eu falo pacto civilizatório, eu estou me referindo a um pacto que diz da vida, né? Eu acho estranho, aliás, eu acho várias coisas estranhas, né? Nós estamos com mais de 105 mil mortos. É muita coisa, é muita gente, é muita vida. Não dá para a gente banalizar isso e achar que é possível retomar como se as coisas não tivessem acontecendo, como se esse cenário não fosse caótico, lamentável e triste, não é? Essa pandemia ela tem classe, ela escolhe a classe social, não é? E as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são as que também são as mais atingidas. Então, quando a gente fala dessa relação do cuidar, é cuidar, pensar nessa condição do humano, né? Naquilo que nos faz humano, né? E não pensar somente numa relação didático-pedagógica conteudista, né? Afinal de contas, as crianças estão perdendo. Mas olha, se ela hoje não está podendo, dentro da escola, ter a vivência com as cores estão no mundo, né? Então, eu fico pensando de que como que na miudeza do cotidiano e como que no fluxo, né, desse diálogo com a criança também vai construindo esse olhar, né? Não é em atividades dizendo que tudo é amarelo, tudo é vermelho, tudo é azul, mas na conversa, não é? E aí eu acho que talvez se a gente pudesse pensar e na potência que é o professor, né? Primeiro, do que ele sabe do seu contexto e segundo, do que ele pode ensinar, né? No diálogo com as famílias, eu acho que a gente poderia fazer um grande trabalho, não é? E aí pode passar a Naila. Eu trago esse documento que muitos de vocês já conhecem, porque esse acho que foi um dos primeiros documentos que apareceram
pensando um pouco nesse contexto da pandemia e num contexto de pós-pandemia. Vou retomar minha fala. A gente não fala de contexto de pós-pandemia, virou quase um fetiche para muita gente, sem contextualizar esse agora, né? Não há possibilidade da gente pensar que vai ser marcando uma data para o retorno que a gente vai fazer esse retorno, né? Se a gente não pensar nessas questões agora e não incluir, né, a fala do professor e da professora nesse contexto, a gente está brincando, né, e se iludindo de que estamos falando de um contexto de pós-pandemia. Esse é um documento que está na internet, mas eu posso enviar para vocês, que é organizado pela Maria Malta Campos, né, Maria Malta Campos da Fundação Carlos Chagas, que hoje está com 80 anos e passou parte da sua vida militando pela educação infantil. Ela faz, então, um convite a algumas pessoas que também têm um trabalho forte, né, nesse campo, Rita Coelho, Paulo Fock, Mônica Correia, Silvia Cruz e vários outros, né? E aí ela vai trazendo a dimensão, né, do respeito aos direitos das crianças, das famílias e dos educadores. Vamos lá, Naila? Porque eu não vou ler tudo, mas, por exemplo, quando a gente pensa nesse respeito, né, pensando na retomada das escolas, né, e das creches, a gente vai pensar em respeitar os direitos da criança. Eu não vou ler tudo, o documento ele é bem interessante, não para orientar a gente sobre o que fazer, mas para provocar a nossa reflexão. Então, e ela fala do contexto pós-pandemia, mas eu vejo claramente que essas questões elas estão colocadas no aqui e no agora, né? Quando ela fala assim, por exemplo, no direito que a criança tem de expressar suas angústias, os seus medos, que se coloca, né, se materializa lá no sono, na alimentação, né? Essas fragilidades existenciais, né? Isso é um direito da criança de se manifestar, né? E aí a minha pergunta é: quem está escutando isso? Quem está acolhendo isso? Quando a gente voltar, como é que isso vai acontecer? Não é? Porque, por exemplo, esse quando é que isso vai acontecer é o inusitado da vida. A gente não tem o controle sobre isso e nem a certeza sobre nada. Mas eu acho que algumas coisas a gente já pode pensar, né? Primeiro, de um acolhimento mais afetivo a essa criança, né? De pensar, por exemplo, ao invés de perguntar se a criança fez ou não a atividade, de perguntar como é que essa criança está em termos de dia a dia. Ela brinca? Com quem que ela brinca? Ela está fazendo o quê, né? Quais são as pessoas que podem ficar com ela? Essa criança fica sozinha? Essa criança tem dormido bem? Tem se alimentado bem? Quais são as dificuldades da família? Então, a criança ela é um ser, né, da relação, como somos, né? Então, eu fico pensando que pensar sobre essas questões faça muito mais sentido hoje, né? E acho que agora esse é o momento da formação, por isso que eu gosto muito, viu, Sandro, a Melinha, que já conversou comigo, né? Quando essas iniciativas acontecem, elas são muito importantes, né? Primeiro, para renuclear os professores e as professoras, e segundo, para dizer, não estamos sozinhos nisso, temos as nossas angústias e vamos coletivizar e compartilhar as nossas angústias, e segundo, em pensar, né, a partir dessas provocações, em ações, né, que são possíveis. Vamos lá, Naila? E aí, numa outra dimensão trazida pelo documento são as professoras, os professores, educadores e educadoras, de uma maneira geral, os profissionais que estão envolvidos com a educação infantil. E aí são os direitos, né, gente? Eu estou achando esquisito hoje, Sandro deve estar com a mesma sensação de estranheza, que nós estejamos falando tanto de educação sem ouvir os professores. É esquisito, não é? Então, os professores têm o direito, né, de serem ouvidos e de serem acolhidos também nas suas angústias, nos seus medos, né, de serem apoiados nas suas incertezas, não é? Então, essas questões também estão colocadas para os professores e professoras. Eu não estou falando de tudo, tá? Tem a questão do EPI, tem a questão do álcool gel, mas eu ainda acho que esse não é o maior desafio que nós temos, não é? Porque, lógico que vai ter que ter álcool gel, lógico que vai ter que pensar no distanciamento, mas acho que o nosso desafio é pensar exatamente na relação de um humano com outro humano, dentro desse contexto todo. Vamos lá, Naila? Bom, e aí pensar um pouco na questão da família, né? Que a gente falou bastante aqui agora, nesse direito, gente, de se sentir pertencendo a esse planejamento que vai se fazer para essa tal retomada, né? Quando eu falo tal, porque a gente não sabe nem quando, né? Mas nesse sentimento de pertença à escola, né? E esse sentimento de pertença se faz de várias maneiras. É também na atividade que se envia, mas é também nisso que a gente está defendendo aqui, dessa escuta, que é uma escuta
como disse uma colega minha, que precisa ser sensível, mas antes de tudo precisa ser democrática, não é? Então, dispor de um canal de diálogo com as famílias é fundamental. Pensar que essa família também ela está insegura, incerta, né, em relação, inclusive, se deve ou não mandar a criança quando essa história toda for possível, né? Que essa criança vai ser uma nova inserção, né? Aquilo que nós fizemos lá em março, os poucos dias que nós tivemos de calendário letivo, aquilo pode zerar, porque vai ser outro contexto, crianças que os pais perderam o trabalho, que estão numa dificuldade financeira, que perderam pessoas da família, inclusive pelo Covid, né? Então, acho que são muitos desafios, né, como eu estou trazendo aqui, e eu acho que esse documento é interessante porque ele nos provoca, né, ele nos diz assim, olha, a gente vai precisar de se movimentar, né, e em que medida é possível essa movimentação. Vamos lá, Naila? E aí, mais uma vez, né, é momento, como eu disse, né, eu estou aqui falando, representando a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Faculdade de Educação e também o Fórum de Educação Infantil, mas eu acho que, antes de tudo, é um momento da gente ter uma certa humildade, né, intelectual, inclusive, né, de pensar que isso é possível a partir de uma solidariedade, de cooperação, né, e aí as secretarias, elas precisam, e a universidade precisa se colocar nesse diálogo, né, as escolas, as creches, as áreas de conhecimento, psicologia, saúde, assistência, é porque acho que a gente vai precisar mesmo de todo mundo, não é? Não é pensar que o professor tem essa responsabilidade sozinho. O professor, ele pode muito, o professor movimenta muita coisa, mas ele precisa também estar apoiado, né, nas suas ações. Vamos lá, Naila? E aí eu falei, né, eu quero ir finalizando a minha fala dizendo que distanciamento social não é mesmo sinônimo de abandono. Se por um momento a gente teve dificuldade de pensar em estabelecer e restabelecer esses laços, já se passaram 5, 6 meses, a gente precisa se movimentar, né, porque nós sabemos que do mesmo modo, né, o Sandro e a Melinha foram muito felizes quando trouxeram essa ideia dos impactos, porque o próprio MIEIP tem trazido um pouco, né, desse aumento da violência, né, contra as crianças no ambiente da casa. E aí, se a gente fala desse reencontro com a criança, é para o bem e para o mal, né, ou para, enfim, quando eu digo para o bem e para o mal, porque quando a gente está numa situação, né, mais próxima, as pessoas estão convivendo, e a situação econômica sendo agravada, porque a gente sabe que está, né, nós não estamos nos outdoors perfeitos, né, de que fala o governo federal, nós estamos exatamente à deriva em relação às políticas, né, no campo da educação e da saúde, nós não temos ministro da saúde, né, e um dia desse foi nomeado o ministro da educação. Então, essa situação toda vai dizendo para a gente, né, que a família algumas famílias estão fragilizadas, a escola também está tentando encontrar suas respostas, por isso que eu acho que é importante pensar, né, nessa situação com uma certa condescendência no olhar, né? As secretarias estão tentando se organizar, eu vejo um esforço aqui, por exemplo, do município de Juiz de Fora, tentando responder a uma demanda de uma pressão forte de uma sociedade que diz que precisa ensinar, que a escola precisa mandar atividade, que precisa fazer alguma coisa nesse sentido, e de concepções que dizem que as crianças poderiam se alimentar de outros modos, se alimentar cognitivamente de outros modos, né? Vamos lá, Naila? Bom, aí, acho que para a gente continuar essa conversa, eu indicaria, para além dessas 3 reportagens que eu trouxe, né, pensar um pouco a partir de um documento que se chama Repercussões da Pandemia de Covid-19 no Desenvolvimento Infantil. Essa é uma produção do Comitê Científico, né, do Núcleo de Ciência pela Infância, e que tem a parceria de várias fundações, enfim. E aí eu faço assim né, chamo a atenção de vocês para que leiam esses documentos também de maneira crítica, né? Eu brinquei com o Sandro um pouquinho nos bastidores antes aqui de entrar com vocês, que tem um documento que nós estamos lendo, né, e estudando, em que, por exemplo, se diz que a professora tem que limpar o bumbum, trocar a fralda da criança, limpar o bumbum da criança, ou limpar o nariz de luvas, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Essa é uma situação idealizada no documento, mas quando a gente vai pensar na situação da escola real, isso não se aplica, né, gente?
A gente não pode transformar a escola num lugar séptico, né? Num lugar higiênico, né? Em que vai ser possível evitar tudo e nunca vai ser possível evitar tudo. A gente vai precisar de lidar dentro dos parâmetros lá da saúde, né, das recomendações, mas a gente não pode transformar, por exemplo, a escola no hospital, não se trata disso. Então, se for assim, é melhor realmente não abrir, né? É melhor a gente não fazer esse movimento de retomada. E aí tem algumas lives do Paulo Fock, é sempre uma boa referência para a gente pensar, né? Ele tem feito assim, fez, né, muito em julho, principalmente, convite a pessoas da área da saúde, do direito, né? Pessoas que discutem avaliação no campo da educação infantil. Temos os temas nossos conhecidos do campo da educação infantil, mas também temas que são afeitos a esse momento que nós estamos vivenciando. Então, vale a pena dar uma olhada na página dele, porque sempre tem materiais interessantes, né? O José Altino Filho é um professor que ele se coloca como um criancista, né? Professor de crianças e fez também uma live interessante, trazendo professoras de educação infantil para essa conversa e trazendo principalmente as experiências que elas fazem, né, conseguiram fazer nesse momento da pandemia. Vale a pena dar uma olhada nessa live, né? Esse documento da Maria Malta Campos, o Dime também soltou um documento junto com o Concede interessantes, mas aí vocês têm com vocês um catedrático nisso, que é o professor Sandro, que sabe até muito mais que eu sobre a possibilidade desses documentos. E aí eu vou terminar, viu, Naila? Você está certa, né? Eu vou terminar com um camarada que eu gosto, né? Que é quem tem, de alguma maneira, quando eu estou mais apavorada com as coisas, eu leio, eu gosto de literatura e leio Mia Couto. E aí ele vai dizendo assim, ó, sobre um poema que ele escreveu sobre identidade. Ele vai dizendo: existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado e ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro, no mundo por que luto, nasço. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que bom te ouvir, ué. Eu fiquei daqui, assim, anotando um tanto de coisa, assim, para poder conversar com você e Eba, tal. eba, eba. Então vamos lá, ué. E acho que é isso, assim, eu acho que você demarca que eu acho que após a Segunda Guerra Mundial a gente não viveu uma experiência como essa, né? O mundo não tinha vivenciado depois do pós, né, no pós-guerra, uma experiência como essa. E que muda a rotina, né? Muda. E claro, já tem impacto se a gente considerar, por exemplo, aquilo que o Manuel de Barros diz em um dos seus mais belos poemas, que assim, o quintal que a gente brincou era maior que o mundo, né? A gente Com só se dá conta certeza. disso depois que cresce, Com né? certeza. E aí eu fico pensando que, por exemplo, não querendo fazer, porque eu acho anacrônico, né, essa coisa de ficar comparando a infância que tivemos com a infância das crianças de hoje, que eu acho que são outros tempos, portanto, outras infâncias. Mas a gente tinha, de fato, um quintal que, quando ele já não era mais, ele não cabia, ele se expandia para outros quintais, para a rua e para outros tantos espaços de socialização. E as crianças de hoje, dado a vários fatores, eu acho que, né, o crescimento dos centros urbanos, ainda que, por exemplo, a maior parte das nossas professoras cursistas, dos nossos professores cursistas e dos nossos estudantes, porque como é um curso de extensão, nós temos também estudantes de graduação e outras licenciaturas participando conosco, assim, ainda que sejam cidades do interior, você tem uma série de questões como aumento de violência e tal, e que a escola passa a ser um espaço de socialização importante, um espaço de convívio das crianças com seus pares, né? E que nesse momento, infelizmente, está suspenso, né? E isso, claro, tem efeitos sobre as crianças, né? E aí eu fico muito preocupado, porque chega muito para mim, e eu não sei se em Juiz de Fora isso acontece com você enquanto professor da Faculdade de Educação, de colegas que são professores de educação básica, assim, na melhor das intenções, fazendo pacote com, não sei, assim, sei lá, 12, 15 atividades fotocopiadas, né, assim, no popular, xerocadas, para enviar para as famílias. E aí eu não sei também se isso, ao invés... Eu sei que é na melhor das intenções. Isso. Mas aí eu não sei se isso, ao invés de ajudar,
traria também mais efeitos, porque traria sobrecarga, não só para as crianças, como você bem colocou naquele áudio, né? Assim, minha mãe faz comida belíssimamente bem, eu adoro a comida dela, mas ela não sabe ensinar. Não. Como é que você vê isso? Assim? Nossa, Sandro, isso é uma. Bom, isso é um baita desafio, né? Eu fiquei pensando enquanto você falava, retomando um pouco também do que eu trouxe, né? Dessa ideia de que fazer vínculo com a família é enviar atividade, né? E a gente sabe que a pandemia talvez, Sandro, tenha colocado para fora o que já acontecia também nas escolas de educação infantil, porque a gente não pode negar isso, né, Sandro? Fica parecendo que nós estamos agora reinventando tudo. Muita coisa do que nós estamos vivendo já existia antes, né? Desse contexto. As crianças encarceradas nos seus espaços, né? Encarceradas dentro da própria escola, né? Quantos de nós não sabemos que e aí eu vou falar da realidade da creche, né? Que muitas crianças, bebês, chegam 7 horas da manhã e elas vão compartilhar de um mesmo espaço, sem a possibilidade, por exemplo, de ir a um espaço externo, que é a nossa luta, né? De que esses espaços precisam ser habitados pelas crianças, muito mais habitados, né? E tudo mais. Então, eu fico pensando assim, que talvez a pandemia tenha rasgado para a gente muita coisa que a gente ainda precisa se debruçar, não é? Em termos de concepção, porque, por exemplo, quando se faz o pacote, o kit atividade, e se pede para ainda pede para a família fotografar para enviar de volta. Olha, gente, isso é uma tortura. Sabe? Eu É. fiquei imaginando assim, qual que seria um trabalho possível, né, dentro de todas essas limitações que a gente tem? E aí, lógico, a pandemia trouxe as limitações da interação, porque trouxe mesmo, né, menino não podendo ver a avó, não podendo ver a própria professora, e as crianças sentem falta da escola. Eu falo que a escola ela tem uma força muito grande na vida das pessoas, né, das crianças, da família, e eu acho que veio como um tapa, né, de luva mesmo, de pelica, naqueles movimentos que diziam que escola não serve para nada, que dá para ensinar em casa, né? Naqueles movimentos mesmo de homeschooling, né? Como a gente estava já acostumado, né? Cotidianamente a escutar. Então, eu fico pensando assim, Sandro, que o desafio é fazer, primeiro, reinventar o simples, né? Como diria também o Manuel de Barros, já que você trouxe o Manuel de Barros, mas também pensar que nós construímos muita coisa, mas que essa coisa que a gente construiu talvez não vá mais caber nessa realidade que está se apresentando, sabe? E aí, quando eu falo isso, é um pouco para dar uma chacoalhada em nós mesmos, né? Tudo aquilo que a gente sempre defendeu, de que precisava mudar, precisa levar menino para fora da sala, precisa mesmo agora. Agora, então, nessa retomada, não vai poder ficar confinado todo mundo junto no mesmo espaço durante horas, né? Então, eu fico pensando assim, o que a gente pode aprender com essas situações, né? Porque é possível aprender muito, né? Essa exploração, Uhum. eu faço um pouco da defesa, como Léa Tiriba fez naquele livro bonito dela, do direito da criança à alegria, né? Eu acho que a gente precisa pensar no direito das pessoas serem um pouco mais, viverem um pouco mais leves, né? A gente precisa encontrar leveza nas coisas. E por que quando a gente envia a atividade, a gente não está falando de leveza, gente? A gente está falando de tortura. A gente sabe que tem crianças que ficam, e as crianças, principalmente das redes particulares, e a gente não pode não falar dessa realidade, porque criança, ela é criança, não existe criança pública e privada, existe criança, né? E aí a gente sabe, por exemplo, da realidade das crianças que ficam horas numa tela sob tortura. Eu falo que é tortura, porque elas precisam ficar. Criança, a linguagem a gente não aprendeu lá com Malaguzzi, que ela tem 100 linguagens, e uma delas é o movimento. Como é que você quer que a criança fique encarcerada dentro, né, num espaço restrito, em frente a uma tela, fazendo atividades que não fazem o menor sentido, como diria o Carlos Drummond de Andrade, atividades estéreis que não contribuem nada, né, para a condição humana. Então, eu acho que são muitos, quando a gente fala isso, não é no sentido de uma arrogância de dizer, olha, como nós sabemos o que não deve ser feito, né? Eu acho que a gente pode dizer o que não deve ser feito. O que deve ser feito, a gente está construindo. Mas a gente não pode deixar de apontar que talvez a pandemia rasgou, colocou para fora, e a gente se espantou, com o que já havia dentro, sabe assim? Das nossas escolas de educação infantil. E acho que a gente vai precisar mesmo de continuar conversando sobre as concepções. Para mim, Sandra, quando a gente tem uma concepção mais clara do que é que nós estamos fazendo com a criança em termos de... Eu acredito que ela consegue, eu acredito que ela pode falar sobre determinadas coisas. Eu estou falando de uma concepção. É mais ou menos aquela historinha de que quando eu estava na creche, a professora estava falando mal da família da criança, perto da criança, e dizendo, não, mas ela não...
Ah, não tá, ó, bobeira, ela não tá entendendo, não. Então, assim, quando eu faço isso, eu estou trazendo uma concepção de criança e de infância, né? Quando eu mando as atividades sem essa articulação, quer dizer, qual que é o impacto disso para uma família, por exemplo, que... E aí os memes são engraçadíssimos, a gente ri do que a gente não dá conta, né? Por isso que tem tanta profusão de meme, né? Por isso que tem tanta profusão de meme. A gente ri do que a gente não dá conta, porque é lamentável que as famílias se coloquem nesse, né? Sejam colocadas nesse lugar de reproduzir um espaço que é muito diferente, né? Casa escola, não tem como. E aí, Nubia, eu acho que você coloca uma questão importante, que assim, a pandemia ela escancarou, né? Vou usar o termo que você usou, assim, ela rasga a nossa realidade e escancara coisas que já estavam. Mas eu acho que ela pode escancarar também coisas em benefício das famílias, das professores e das crianças, né? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, por exemplo, principalmente quando a gente pensa os bebês e a institucionalização dos bebês, assim, eles são das crianças da educação infantil, eu acho que a faixa etária que mais tempo fica numa instituição. Então, eles entram, por exemplo, em muitos municípios, principalmente aqui no Alto Jequitinhonha, eles entram às 7 da manhã e vão sair às 17h30. Muitas vezes, e aí a gente, assim, é aquela coisa, né? O cotidiano nos é dado e a gente vive. E muitas vezes a gente não para refletir sobre o cotidiano. Sim. Muitas vezes as professoras têm muito mais conhecimento, assim, sobre o desenvolvimento dos bebês do que os próprios pais. E não porque os pais são relatos, porque os professores partilham a maior parte desse tempo, diria assim, o tempo produtivo, porque os pais estão lá no mundo do trabalho e as professoras estão convivendo com os bebês. E aí eu fico pensando se esse também não era um momento, assim, né, da gente construir. Eu fiquei muito tocado, assim, quando você fala da escuta atenta, né, assim, eu acho que essa escuta atenta, ela pressupõe partilha e produção de novos sentidos para a educação infantil, né? Como é que você vê isso? Uai, Sandro, você tocou no ponto que é mais caro para mim, né? Que você sabe que eu sou envolvidíssima com a questão dos bebês. E aí eu fiquei vendo como que nessa pandemia, né, o impacto também foi grande, muito grande para eles, né? Porque aí tem uma questão social, por exemplo, quando a gente fala da creche, a gente fala de um dispositivo institucional que entra dentro de um contexto de precariedade, precarização, né? A liberdade da mulher, por exemplo, para ir e vir, depende também da vaga na creche, de uma série de questões que tem a ver com gênero, que tem a ver com a realidade sociocultural, histórica, enfim, né, econômica. E aí eu acho que nessa relação com os bebês é muita potência, Sandro. Eu vejo tanta coisa para fazer. Porque, por exemplo, essa professora que está com o bebê, ela já sacou que a forma de ela interagir com ele é observando. O que a gente faz se não observar, Sandro, um bebê? Né? Como é que a gente vai decodificar esse fluxo que o bebê traz uma linguagem da qual nós não temos o menor domínio. Nós não sabemos o que diz um bebê. A gente interpreta o tempo todo. Aponta, é água, tá com sono. A professora, nesse movimento de observação, que lhe construiu uma experiência nessa relação, ela tem muito a dizer. E aí eu vou me lembrar de você, porque numa dessas nossas conversas, a gente tem conversado bastante, que bom, você disse assim, foi na abertura do curso de extensão daqui, que você esteve. Você disse assim, olha, uma professora disse, Sandro, nós precisamos ensinar a mãe a trocar fralda. E aí você disse assim, mas será que esse é o nosso papel? De fato, não é, né? O nosso papel quando eu falo dessa escuta, é porque nessa escuta, se a gente faz uma escuta mais democrática, não é? Sem esse suposto saber, eu sei quando ele está com fome, eu sei quando precisa isso, eu sei daquilo, nesse fluxo de diálogo, muita coisa pode se construir com essas famílias, com quem está com esse bebê. Porque, por exemplo, a mãe ou o pai que tiveram que sair para trabalhar, que não puderam ficar no confinamento, tiveram que deixar esse bebê com alguém que não sabe sobre esse bebê, que não estava nessa experiência com ele. Mas a professora estava, não é? Então, olha quanta coisa pode ser construída. Eu concordo plenamente com você, né? A gente fala do que rasgou em termos dos desafios que nós temos, mas também dos aprendizados que a gente pode ter com isso, não é? Que legal. Eu acho que é isso mesmo, sim. E uma outra questão que eu acho que é importante que você traz na sua exposição
É porque, por exemplo, nós estamos aqui em Diamantina e nas adjacências, nas cidades, né, no entorno, são Uhum, cidades relativamente pequenas, né, com territórios muito extensos, mas com populações menores se comparados aos grandes uhum, centros urbanos como Belo Horizonte, Juiz de Fora, né? E que uhum. aí eu acho que os professores daqui eles têm um privilégio maior, porque eles conseguem ter um conjunto de é, 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 na cidade, assim, um conjunto de espaços e territórios com amplo potencial educativo, né? E aí eu acho que quando dessa retomada se coloca uma coisa bem assim, a gente não vai, é impossível tornar a escola um lugar totalmente séptico, né? Assim, 24 horas limpinho, assim, mesmo porque é um espaço de interações, assim, transitam Uhum, não só professores e crianças, mas diferentes atores dentro da escola, né? Então eu claro. acho que é importante a gente olhar para esse potencial educativo também ao nosso redor, não é Uhum, verdade? é Quando verdade. for o momento de retorno, né? Sim, Deixando claro que não é o momento ainda. não, a gente não está falando. Tem que deixar isso claro, né, Sandro? E tem que deixar claro com todas as letras, né? Quem está falando de retorno agora é porque não conhece escola, não sabe o que que é uma escola. E geralmente quem está falando isso são as pessoas que estão ocupando os cargos de poder, que têm interesses, inclusive políticos, porque a gente tem eleições que estão aí batendo a nossa porta, e há uma pressão mesmo das famílias para que as escolas reabram, porque elas precisam da escola, não é? A gente sabe de tudo isso e a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque precisa se fazer uma leitura mais ampla. Mas não é o momento da gente falar em retomada, isso é um fato, né? Uhum. Porque nós estamos com a curva, estabilizamos numa curva alta, né? Em torno de mais de 1.000 pessoas morrendo. Semana passada que caiu para 963 pessoas, mas é quase 1.000, gente, é muita gente, né? Então, eu acho que não Uhum. é o caso. Agora, quando você fala desse potencial educativo, Sandra, eu fico pensando, gente, quando a gente fala, é por isso que a gente fica batendo nessa tecla de que só mandar kit de atividades prontas não resolve. Porque, por exemplo, Sandro, quando eu penso nas populações que sempre estiveram à margem, né, pelo poder socioeconômico que não tem, né, e elas sempre precisaram dos dispositivos do Estado, olha quanta coisa a gente poderia fazer em termos de dizer assim, olha, por que que você acha que é importante ou não usar máscara? Sabe, eu tô brincando assim, pensando nessa ideia de eu vejo uma negação, meu Deus, nós estamos vivendo uma negação do que a gente produz como conhecimento, a gente sabe disso, né? Então, Uhum. quando um dia desse eu recebi uma pessoa aqui em casa por uma encomenda, estou falando de um fato bem besta e corriqueiro do cotidiano. E aí eu estava de máscara para receber a encomenda. Aí eu disse assim: olha, cadê a sua máscara? Ele falou assim: ah, dona, não precisa disso não. Aí eu falei assim: olha, mas precisa sim, porque você precisa se proteger e me proteger. Aí é uma relação que a gente precisa sair do individual para ir para o coletivo. Essa pandemia, ela é um aprendizado grande, gente. Não dá para eu pensar só É. no meu umbigo. Quando eu coloco a máscara, eu me protejo, mas eu protejo o outro. Então, observe como que a gente precisa deslocar os sentidos que nós temos para a existência humana. Não se trata só da minha existência, é a existência de outro. E aí eu fico pensando que essas discussões poderiam ser feitas, a escola poderia protagonizar essas ações, né? Ações que cabem à escola, né? Num ato educativo, de discutir com as famílias, de dizer. E aí eu acho que a gente tem só que tomar cuidado, Sandra, porque dentro disso que você trouxe, né? Não é transformar a escola mesmo num ambiente hospitalar, e esses discursos higienistas, eles vêm forte agora também, né? Por que que Uhum. nós falamos tanto com a professora que é importante que as crianças brinquem no chão, que brinquem na terra, que estejam no chão e não tanto no berço? É porque a gente sabe que isso é a vida. A vida a gente não pode controlar. Eu não posso dizer que eu vou passar um álcool nessa caneca aqui, como eu estou tomando minha aguinha, e que isso aqui já está, né, totalmente como chama? Higienizado, com o álcool 70, 90. Imunizado, né? Então, isso que a gente faz é criar ilusão, porque nós precisamos das ilusões para sobreviver. Eu preciso dizer que ao usar máscara estou protegida. Estou, mas eu não estou totalmente porque a vida não permite. O que a gente vai fazendo é o que é possível dentro da responsabilidade da ética, né, da segurança e tudo. Mas não pode transformar, nem colocar as famílias enlouquecidas com essa história, lava a mão, porque a gente vai criar um exército depois de gente com comprometimento psíquico, né?
A gente sabe disso, né? E essa tem sido já a nossa discussão no campo da escola, né? De que criança tem que brincar, de que criança. E aí, dentro dessa pandemia, nessa retomada, a gente vai ver o que é possível, o que não é possível, como é que faz e tal, mas sem perder de vista que escola não é um hospital, não é? Enfim. Bom, eu acho que não podia ser diferente. Um papo com uma professora e pesquisadora, que tem, inclusive, como sujeitos de muitos dos seus projetos de pesquisa, os bebês e as crianças pequenas. Eu acho que o cuidado é uma palavra de ordem, Sim, né? Mas eu queria chamar a atenção de um último ponto, que é assim, sim. o que é governança, então, municipal, porque é quem, né, organiza de frente e oferta a educação infantil, claro que com Sim. subsídios do Estado e da União, mas é Uhum. quem regulamenta e oferta a educação infantil. O que a governança pode fazer para, nesse processo, cuidar para, né, para num retorno a gente ter, assim, como diz o preceito constitucional, do melhor interesse das crianças, Claro. né, como você bem coloca, mas também proteger e salvaguardar a vida dos profissionais e das profissionais, que eu Isso. acho que é muito importante. Perfeito. Por que eu estou te falando isso, Núbia? Eu Uhum. estou em Diamantina, e aqui em Diamantina e nas adjacências, a gente tem muito pouca escola construída naqueles padrões do Pró-Infância, que são padrões de construção arquitetônicos e de engenharia, muito Uhum. fiéis a essas concepções que você coloca de Isso. criança, de infância, de escola de educação infantil como um lugar de experiência, não como Uhum. lugar da preparação para o ensino fundamental, não como lugar do assistencialismo ou do higienismo, como você bem coloca, como historicamente foi, né, Uhum. em períodos passados. Mas, e aí a gente tem muito aqui casa, que eu não vou dizer nem que é adaptada, são casas alugadas para colocar os bebês, as crianças bem pequenas e pequenas e suas professoras, seus professores, né? Uhum. Que medidas você acha que são precisa ser tomada, principalmente pela governança, assim, Uhum. para também salvaguardar e proteger, para cuidar, para usar uma palavra que eu Claro. sei que te é cara, também das profissionais e dos profissionais de educação infantil. É. Ô, Sandro, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque quando. Não, assim, eu estou brincando com você, mas para dizer assim, que essa defesa que a gente faz, que o professor precisa estar junto desse planejamento, que não é apresentar alguma coisa para o professor para ele executar, isso nunca deu certo em lugar nenhum. E não vai dar certo agora É, também, né? é, Mas me espanta muito, e eu acho que eu não encontrei, eu posso estar muito equivocada, eu acho que talvez vocês possam aí também discutir entre vocês como é que isso está se dando na região de vocês, mas me espanta muito que quando se fala em retomada, não se fala em financiamento, não se fala em recurso, não se fala em verba. Tem pelo escolas contrário, o aqui. MEC está falando em corte para o ano Uai, que vem, né? uai, Corte de orçamento. eu falei assim, oh, gente, então esse pessoal não deve estar no mesmo planeta que eu. Eu acho que não está. Não, tem hora que eu me pego pensando nisso se eu não estou numa realidade paralela, sabe assim? Porque se eu tenho um contexto de corte de verbas, se eu tenho um contexto em que só 1/3 da verba foi alocada para o combate à Covid, quando a gente sabe que tanta coisa poderia ser feita, né? Na relação da saúde, com a assistência, com a educação. Quando eu vejo esse contexto, eu me pego pensando que as pessoas não têm dimensão do que precisa para isso, para essa retomada. Se você pega a experiência, por exemplo, de alguns outros países, e lógico, a experiência de alguns outros países, elas servem para nos provocar a pensar, porque são realidades muito diferentes, tem país que creche não é pública, aquela história. Por exemplo, Portugal, eu achei curioso que eu tenho uma aluna que está fazendo intercâmbio e ela não voltou, porque ela decidiu ficar mais tempo lá, conseguir um trabalho. Ela falou, Nubia, a situação no Brasil está muito difícil, então eu preferi ficar por aqui. Tá? E ela me contando como é que foi numa cidadezinha em Portugal. E aí, o primeiro segmento a voltar foi exatamente a creche. Agora, em que sentido, como que eles voltaram? Fazendo um convite. Primeiro fizeram toda aquela história lá da saúde, do protocolo que vem do Ministério, vou chamar de Ministério da Saúde deles, mas eu sei que tem um outro nome. E aí eles seguem aquele protocolo como se fosse uma bíblia, aquela história toda. E a gente sabe que eles tiveram que recuar, porque não estava sendo interessante para as crianças, nem para os bebês. Mas eles fizeram uma conversa com a família como um convite. Quais são as famílias que podem deixar as crianças, por exemplo, nas suas casas, que tem um suporte possível
para deixar as crianças na sua casa e quais são aquelas que têm de fato necessidade. E aí, Sandro, é reorganização do espaço, é verba, é dinheiro, é investimento. É isso, nós temos que falar com todas as letras, né? Não, a gente não vai poder fazer essa história toda de proteger o professor, de pensar na criança, na família, nisso que a gente chama de educação de qualidade, se a gente também não pensa no financiamento para isso. E aí as pessoas não estão discutindo, eu acho que elas não estão, Sandro. E aí, não é a secretaria discutir sozinha, vai ter que discutir com a Fazenda, vai ter que discutir com o Conselho Municipal, vai ter que criar isso que Rita tem falado pelo Brasil afora, da tal intersetorialidade, né? Não é uma conversa entre nós, professores, é uma conversa que vai demandar outras ações. E acho que nós estamos devagar nisso, eu acho. Né? O Nubia, eu queria ficar te ouvindo aqui pro resto da tarde, mas eu sei que você não pode ficar com a gente. Eu adoraria ficar com vocês aí também, mas de fato nós temos que fazer almoço, né? Justamente. Tem que cuidar de criança, não tem muito jeito. Isso é a vida para todo mundo. Você quer deixar uma mensagem final assim para as nossas professoras cursistas, para os nossos professores cursistas, para os nossos estudantes? Eu quero dizer que foi um prazer. É esquisito falar que foi um prazer, porque eu não estou vendo vocês. Então, é um prazer imaginado, mas é prazer, porque esse tempo que eu fiquei aqui, nessa parte aqui da manhã, foi muito, muito importante para mim, como professora, que vou me alimentando também das questões que as pessoas trazem, né? Nesse diálogo com Sandra. É isso, Sandra, parabenizar você, Maria Amélia, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É grande, né, esse nome? É muita consoante no nome, né? É muita consoante. O fórum de vocês, mas dizer para as professoras, os estudantes, os cursistas, que nós temos, ao contrário do que dizem por aí, uma importância muito, muito grande na vida das pessoas. O que a gente faz não é menor, o que a gente faz é importante e a gente precisa continuar, não somente se formando, mas militando por condições melhores, né? De trabalho, né? De intervenção, de atuação. Sigamos na luta e no afeto. Nubia, muito obrigado, viu? Por essa partilha, por essa conversa, por essa troca de experiências, que eu acho que é muito significativa para mim e com certeza será para as nossas professoras cursistas, para os nossos estudantes, para os nossos professores cursistas, né? A todos o meu muito obrigado. Não deixem de participar das nossas rodas de conversa no Moodle e do Ampliando Experiências, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até. Até.